Agora, o tablet fechou. Vocês estão estudando sobre a doutrina do Espírito Santo e o Jonathan me deu um texto. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer, porque este texto vale uns 3 ou 4 sermões. Aí eu acho que eu não devo pregar todos eles de uma vez. Então, vamos olhar alguns pontos. Agora, estou tentando abrir de novo. Ok. Esse tablet é uma novidade que nós temos e eu estou ainda aprendendo como é que funciona. E o problema com isto é o computador muitas vezes é igual de uma adolescente. Não quer obedecer. Isso foi uma piada, ninguém está... Ok. Bom, eu estava olhando o texto, estudando, e sempre meus professores me ensinaram que para entender qualquer texto bíblico, é necessário que tenhamos um estudo, ou pelo menos um olhar ao contexto, ou seja, o que os versículos antes e depois estão falando. Porque, às vezes, nós que fazemos exposição bíblica, temos uma tendência de analisar 1 ou 2 versículos como se fossem independentes dos outros aspectos do texto. Aí, o trabalho para hoje à noite era falar sobre o Espírito Santo. E, na verdade, é uma questão muito importante. A questão de espíritos é muito mais abrangente, mas ao ler a passagem, eu entendi que o assunto que a João está escrevendo aqui, e parece que ele colocou junto 2 palestras ou diálogos de Jesus, que Jesus falou em lugares e tempos diferentes, mas por causa do assunto, aí João colocou esses 2 discursos lado a lado. E ele não faz isso, né? Ele não fez isso por acaso, mas está querendo nos ensinar alguma coisa. E o contexto maior, olhando para capítulo 15, Jesus está falando sobre a questão da videira. Você lembra aquela história que Jesus cuida da videira que representa Ele mesmo, e os discípulos que são colocados na vida da videira como ramos, né, que vêm de outro lugar, mas este vínculo de colocar esses ramos que são os discípulos no tronco da videira, a vida flui, e falando, né, simbolicamente, flui da vida de Jesus para aqueles que estão em Jesus, para lhes dar
a vida de Jesus. Voltando para o nosso texto, em João 14, a partir de versículo 15, nós podemos ver que o assunto principal é a questão de estar em Cristo, a nossa união com Cristo. E o Espírito Santo, podemos dizer que o Espírito Santo, ele é vamos dizer, a estrela, ou seja, a pessoa principal na história. Mas ele faz parte de uma questão maior, uma questão distinta, uma questão diferente. E vamos ver então, eu gostaria de falar sobre esta questão da nossa união com Cristo e o papel do Espírito Santo. E vamos começar primeiro notando alguma coisa interessante sobre a nossa cultura atual. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, tem muito interesse na questão de ter uma vida espiritual. E existem vários meios ou várias tentativas, vários caminhos que o mundo coloca diante de nós para conseguir essa vida espiritual. E, em algum sentido, existem vários caminhos que são diferentes, mas um fio comum é o desejo de se unir com Deus, de fazer parte da vida de Deus. Agora, o que significa isto? O que quer dizer fazer parte da vida de Deus? Nós podemos ver pessoas fazendo coisas que, na verdade, achamos muito estranhos para conseguir isto. Me lembro várias seitas que nós tínhamos visto, por exemplo, nas notícias, de pessoas querendo, alguém monta um grupinho de pessoas, dá um ensino sobre o caminho segundo ele, e foi vários grupos, por exemplo, que todos eles querendo facilitar a união com Deus, se mataram, um grupo inteiro. Tem outros que, através de várias técnicas espirituais, ou podemos dizer rituais, meditação, yoga, coisas assim, querem entrar numa união com Deus. Mas esta união, nós podemos falar sobre misticismo. O que significa misticismo? Misticismo, e isso acontece principalmente nas religiões orientais, o que é chamado aqui no Brasil também a Nova Era, mas também faz parte de religiões de ocultismo, como o espiritismo, e podemos falar do alto espiritismo, o espiritismo baixo, mas de qualquer jeito, a ideia é de, através de várias práticas e meditação, rituais, podemos olhar para religiões como Umbanda, Candomblé, que tem rituais e várias danças, várias coisas para fazer. Tem alguns grupos que aproveitam vários tipos de drogas para entrar. A ideia é entrar num estado de alteração da consciência, de modificar os sensos, de modificar o jeito de interagir com a realidade e entrar num estado, eu vou dizer, de uma separação
da mente, de tudo que é racional, tudo que tem a ver com razão, em um estado no qual a mente é como um tipo de, um estado de ecstasia ou uma transe, como se uma pessoa foi levado, às vezes ele fala, fora do corpo. A mesma coisa pode ser feita através de drogas ou através até de colocar um choque elétrico num dos lugares no cérebro. Tem várias experiências que foram feitas sobre isso, mas a ideia é de perder a distinção entre você e o mundo, de entrar num estado no qual tudo é uma unidade só, uma coisa só. E a distinção entre você, entre o mundo e, mais importante, entre Deus. Essa distinção desaparece, né? Vai sumir mesmo, até a pessoa tem sentido de estar um com tudo. Isto é tratado como se fosse o grande alvo da vida espiritual nas religiões orientais e muitas coisas que nós encontramos nos filmes populares, seja na televisão, ou no teatro, no cinema, mas podemos pensar em muitos filmes de ficção científica, encontros com seres que vêm de outros planetas, que são mais evoluídos e que estão... não lembro, vocês lembram aquele filme de alguns anos atrás, Contact, né? Se chama em português, de Carl Sagan, que eles fizeram um tipo de... Eles encontraram uma mensagem que vem de algum outro planeta que mostra uns planos para construir algum tipo de navio espacial, mas isto não foi para espaço, ficou no lugar, mas entrou numa outra dimensão, em contato com os seres mais evoluídos. E, na verdade, comparar isso com o espiritismo, que as pessoas estão falando com vários espíritos, supostamente, que vêm para nos ensinar como nós podemos evoluir, e isto sempre tem a ver com a ideia de subir espiritualmente até que nós encontramos Deus e se tornamos uma parte de Deus, como se fosse, o hinduísmo diz, o individual é uma gota de água e o grande alvo é de cair no grande mar, de ser unido com tudo e perder a sua individualidade, que é uma ilusão. Mas isto, eu acredito, isto é uma reflexão de uma realidade muito maior. Ou seja, a pessoa que não conhece Jesus, a pessoa que não tem um relacionamento com Jesus, ainda sente por dentro a falta de uma unidade com Deus que deve existir. Então, estão procurando alguma coisa de qualquer jeito para preencher este buraco no coração, porque reconhecem que devemos estar em união com Deus, mas não fazemos parte de Deus. E muitas vezes, pessoas neste lado de espiritualidade têm um olhar negativo para a fé cristã, porque a fé cristã não aceita esse tipo de unidade com Deus. Mas a verdade é, nós não aceitamos isso porque nós temos uma unidade muito maior e muito melhor. É sobre isso que Jesus está falando neste texto. E o papel do Espírito Santo
está no centro da nossa união com Deus. Aí precisamos, então, entender exatamente o significado disto. Então, vamos olhar para o texto. Jesus começa falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e eles lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Vamos parar aqui por um momento. Quem é esse conselheiro? O Espírito de Verdade. O Espírito, vamos ver. Fechou mais uma janela aqui. Com licença. Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Isto levanta a questão: que quer dizer verdade? Uma coisa interessante sobre esse movimento de misticismo que eu estava falando, não há uma ideia de verdade concreta. Ou seja, a ideia de uma experiência mística é um conceito que apaga a distinção entre a verdade e o que não é verdade. Ou seja, tudo é relativo. A ideia é que toda verdade não é uma distinção entre o que é errado, o que não é, porque não existem distinções. Para nós, e na Bíblia, verdade significa uma ideia que corresponde de uma realidade objetiva e, na verdade, verdade significa o pensamento de Deus. O Espírito Santo, então, não pode ser diferente, porque ele é Deus no Espírito. Assim, verdade faz parte da natureza de Deus. E o interessante é que, para entrar em união com Cristo, nós temos que ter a verdade, ou seja, como Paulo fala em Romanos, acreditar que Jesus foi crucificado, confessar que foi ressuscitado. Nós temos que crer coisas
corretas, verdadeiras, para entrar no relacionamento com Jesus, para ser salvo. Então, o Espírito Santo capacita a gente para receber esta verdade. Ele nos ensina essa verdade. Jesus diz nesse texto, falando aos discípulos, que o Espírito Santo vai ensinar, falando no futuro, né, aos discípulos naquele momento, que o Espírito Santo vai ensinar e lembrar os discípulos de tudo que Jesus ensinava e falava. Por quê? Porque nós precisamos a verdade sobre quem era Jesus, o que ele fazia na sua vida, e as coisas que nós temos que conhecer intelectualmente, mas que temos que acreditar. Isto é a definição de fé. Quando nós falamos de fé em Jesus, não estamos falando de um sentimento emocional. Não estamos correndo atrás de uma experiência mística. Fé não quer dizer, eu tenho ouvido isto como uma definição. Fé significa crer naquilo que você sabe não pode ser a verdade, mas de qualquer jeito você vai crer. Não é nada disso. Fé significa, primeiro, ter conhecimento. O Espírito Santo revela para nós a verdade sobre quem é Jesus e qual é o caminho, como é que nós possamos ser salvos. Além disto, fé significa concordar com essa verdade. Nós temos que aceitar que as coisas que o Espírito Santo revela, e ele revelou aos apóstolos que escreveram as Escrituras, isto foi a referência de Jesus, né? Ele vai relembrar tudo que foi ensinado para que os discípulos escrevessem isto tudo certinho nas Escrituras que nós recebemos hoje. Aí, então, conhecer as verdades, aceitar que realmente a mensagem de Jesus é a verdade. E a última coisa, o aspecto da fé, você tem que, vou dizer uma expressão, né, de se jogar. Ou seja, confiar. Uma ilustração que eu tenho usado muitas vezes, vocês ouviram falar das cataratas de Niágara, né, lá na fronteira de Canadá e os Estados Unidos. Eu já fui uma vez e visitei as Foz do Iguaçu e olhei lá por baixo na garganta do diabo. É uma coisa assustadora. Mas era um homem, um século atrás, eu não sei se ele fazia parte de um grupo, é um tipo de entretenimento de pessoas que fazem vários tipos de truques, mas este cara é o tipo de que andava por cima de um fio, né, bem elevado no ar. Aí ele colocou um fio de um lado até outro lado das cataratas de Niágara. E ele estava lá andando, pulando e fazendo o show dele. E tinha uma multidão, né, crescendo cada vez mais para olhar. Aí ele voltou de um lado e pegou um carrinho, um tipo de, chamamos em inglês, um wheelbarrow, né, que tem, faz assim, que tem uma roda na frente. Aí levou isso no fio
e começou a atravessar de um lado para o outro várias vezes. Aí voltou na frente da multidão, ele disse: vocês acham que eu posso fazer isto, né, quanto quiser, sem problema? Todo mundo, sim, sim, sim. Acreditamos. Então ele falou, então quem é que quer ver a primeira pessoa de entrar no carrinho para eu levar até o outro lado? Nenhum voluntário. Isto mostra a diferença entre o que tem fé e o que não tem fé. Você pode observar a pessoa com o carrinho, pode até acreditar que ele tem capacidade, mas o ato de fé significa se assentar no carrinho e deixar Jesus levar você no fio até o outro lado. O Espírito Santo capacita as pessoas a fazer isto. E nossa dependência no Espírito Santo, e aqui a ideia para o sermão hoje à noite era de falar sobre o Espírito Santo como o conselheiro, que dá para nós conforto. E isto é a verdade. O Espírito Santo está conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos dolorosos, mas a ideia da palavra conselheiro no grego parakletos é muito, muito maior do que simplesmente conforto, no sentido de que sou abalado por alguma coisa que aconteceu, preciso de uma ajuda espiritual, emocional para me fortalecer, para que eu possa aguentar e chegar até o outro lado desta situação. Agora, a palavra, em vários contextos, na linguagem antiga, significa advogado, intercessor, ajudador. Intercessor, eu falei várias coisas que vão além de conselheiro. Quem dá força. E o que o Espírito Santo faz, e aqui nós temos uma questão importante para os discípulos naquele evento de Jesus falando, porque Jesus estava ensinando, ele estava começando a falar sobre o fato de que ele estaria indo embora, né, voltando ao Pai. Imagine, você seguiu este homem, seu rabino, amigo, reconhecendo que ele é divino, durante 3 anos, dependendo nele para sua vida espiritual, talvez com a esperança de que ele ia conquistar os romanos, que ele estaria construindo agora neste momento o reino de Deus, ou seja, restaurando o Estado, né, de Israel e derrubando o domínio romano sobre o povo de Deus. E de repente, exatamente enquanto eles estavam sentindo mais confiança, mais seguros, Jesus começa a dizer, eu vou embora, eu estou saindo, antes disso vou morrer. E depois eu volto para meu Pai. Imagine o que eles estavam pensando. Puxa, Jesus vai deixar a gente aqui? Como é que nós vamos sobreviver isto? Jesus, o Senhor é nosso Senhor. O Senhor realmente é a pessoa que nos guia, que está
dando esperança, que está mostrando a verdade. Nós não temos capacidade de fazer tudo que o Senhor faz sozinhos. E se você, Jesus, sair, vamos estar aqui sem proteção, sem ajuda. Estava lendo sobre a situação de pessoas do mundo antigo que não têm pai, ou seja, os órfãos, né? Pessoas que perderam os pais. E apesar de fato de que, quanto à sociedade romana e à sociedade dos judeus, tentasse de ajudar os órfãos e providenciar o que eles realmente necessitavam, o fato é que era uma situação grave. E a expectativa de vida não era muito longe. E tinha um prospecto muito, muito ruim para o futuro. Imagine, então, os discípulos pensando: Jesus vai nos abandonar como se fosse o pai, nossos pais nos abandonando. Aí a gente estará assim, sem proteção, sem prospecto de uma vida espiritual. E somos já declarados de ser inimigos do elite judeu e também dos romanos. O que é que a gente vai fazer? Jesus, percebendo o pensamento: eu não vou deixar vocês como órfãos. Eu vou pedir do meu Pai para que meu Pai lhes desse o Espírito Santo no meu lugar. Então, o Espírito Santo tem este papel de dar conforto, consolo, de interceder, exortar, ensinar, revelar a verdade, tudo isto. Mas, muito maior do que isto, e Jesus falou várias vezes neste texto, que o Espírito Santo estará em vocês, aí vocês estarão em mim, e assim todos nós somos no Pai. Aí ele destacou isso, frisou isso nas mentes deles, e falando várias vezes. Esta união com Deus, tão procurado em todas as religiões, em toda a história, e eles teriam conhecido na vida de Israel, na sua história, toda esta questão de idolatria tem a ver com esta noção de uma união. Se lembra aquele episódio quando os profetas de Baal estavam tentando chamar fogo do céu no seu sacrifício, e eles estavam dançando, gritando, se cortando, fazendo o mesmo tipo de ritual que muitos fazem para entrar neste estado místico de estasia, alcançar uma unidade com o Espírito, com o Deus como eles conceberam, para que este Deus, isso aqui é uma coisa chave, para que este Deus obedecesse os profetas, que é exatamente o contrário do nosso relacionamento com Jesus e com o Deus verdadeiro.
o Espírito Santo, podemos dizer que ele é o vínculo, ele é o elo, mas mais que isso, o Espírito Santo habita no cristão a partir do momento que o cristão nasce de novo. E o Espírito Santo traz a presença de Jesus por dentro e também a presença do Pai. Mas é interessante, através do Espírito Santo, toda a Trindade Santa está conosco, está por dentro de nós, não no sentido espacial, mas no sentido de estar unido com nosso ser. Mas, no mesmo tempo, a distinção entre nós como seres humanos e Deus como um Espírito e como o Deus Supremo, a distinção existe ainda. Nós não somos como uma gota de água que pinga no mar e perdendo assim nossa individualidade no meio de uma realidade maior, se tornando a partição. Não. Ao entrar em união com Cristo através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos traz nesta união, mas também nossa distinção entre nosso próprio ser, nossa própria pessoa e a pessoa de Jesus permanece. Nós nunca podemos ser Deus, mas nós temos por dentro de nós a presença plena de Deus. E uma das maneiras que o Espírito Santo nos dá consolo não é apenas como nós fazemos se alguém tem sofrido uma perda de um querido, aí nós abraçamos, falamos algumas palavras de apoio, oramos por a pessoa e, em várias maneiras, andamos ao seu lado, dando um sustento emocional durante um tempo difícil. O Espírito Santo faz isso, mas muito além, o consolo que o Espírito Santo traz para nós é a própria presença de Deus, de Jesus. É um tipo de paradoxo que Jesus disse aos discípulos: eu vou embora, mas eu vou permanecer com vocês. Porque através do Espírito Santo, eu estarei sempre com vocês. E além disto, meu Pai também. Então, percebendo que os discípulos estavam muito preocupados sobre esta questão da saída de Jesus, Jesus disse: meus irmãos, não fiquem perturbados, não fiquem desesperados. Estou deixando o Espírito Santo também para que vocês possam ter paz. Que não é preciso ficar com dor ou com medo no seu coração. Vocês têm a verdade. Vocês têm o Espírito Santo. Você tem a minha presença. Vocês têm a presença do Pai. Tudo de que vocês
precisavam. Vocês têm. Mesmo que eu esteja longe de vocês fisicamente, estou aqui junto no Espírito. E não, a gente fala muitas vezes, eu não estou aqui com vocês agora, mas estou aqui no Espírito. Mas Jesus está falando uma coisa muito diferente, né? Que de verdade a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, está presente na vida de todo cristão. Então, na sua mensagem, Jesus então destaca mais alguma coisa. O fato de que o Espírito Santo esteja por dentro de nós. O Espírito Santo não apenas nos dá a capacidade de entender o que é verdadeiro. Além disto, ele transforma as nossas vidas de modo que nós tenhamos um amor sobrenatural, transcendente. E este amor é o amor que nós temos primeiro para Jesus e o seu Pai. O Espírito Santo é o Espírito de amor. Como Paulo fala em 1 Coríntios 13. No capítulo seguinte, Jesus fala muito sobre a questão do crente, dos discípulos, de dar muito fruto. A base disso, ele fala aqui, nesta passagem que estamos tratando agora. O Espírito Santo nos dá a capacidade de amar a Jesus. E o fato de que nós tenhamos este amor, isto transforma nosso ser de modo que nós obedeçamos os mandamentos de Jesus. Jesus diz: quem me ama obedecerá meus mandamentos. Muitas vezes, numa expressão em inglês, né, nós colocamos o cavalo na frente do carrinho. Ou nós temos a questão exatamente o contrário, achando que obedecer os mandamentos de Jesus mostra ou vamos convencer que nós somos cristãos, que nós temos amor por Jesus. O legalismo, a ideia de que pela obediência dos mandamentos, nós podemos ganhar a atenção de Deus, mostrando que nós temos um amor. Agora, nós não podemos, a partir de nossa própria vontade, amar a Deus. O relacionamento com Deus, significado pelo amor, não é resultado de nossa obediência. E nós precisamos colocar isto na ordem correta. Nós conhecemos a Deus através de receber a verdade do Espírito Santo e colocarmos nossa fé em Jesus a partir dessa verdade que o Espírito Santo nos ensina. Entrando no relacionamento com Deus, ao nascer de novo, nós somos unidos com Deus e com Jesus, experimentando
esta unidade, nós encontramos o amor que levanta dentro de nós, nosso amor por Jesus. Há um corinho antigo: eu amo Jesus porque Ele primeiro me amou. O amor que nós temos por Jesus é o que nos motiva para obedecer. Mas esta obediência não vem através de nosso próprio desempenho, mas pelo poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, resumindo, o desejo de Deus é de se unir com um povo que Ele está criando. O desejo do coração do ser humano é de encontrar uma união verdadeira de Deus. E se não, através do Evangelho, então vão procurar outra coisa. Jesus está mostrando o caminho. O Espírito Santo revela a verdade. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Aceitando, acreditando nas verdades que Jesus fez por nós na cruz e na ressurreição, nós nascemos de novo, o Espírito Santo entrando e trazendo o próprio Jesus e o Pai, e abrindo nossos corações um tipo de amor que o mundo não conhece e não pode conhecer, como Jesus falou neste texto. Este amor que nós temos em nossos corações, que é uma reação, ou seja, recebemos amor e estamos dando de volta este amor também. E este amor se desemboca na obediência dos mandamentos. Quais mandamentos? A lei de Cristo. Nós encontramos no Sermão na Monte. E como Jesus falou aos discípulos, amam uns dos outros, mostrando seu amor. Os 2 mandamentos principais: ama Deus com todo o seu coração e seu vizinho como a si mesmo. Amor é o grande tema de tudo isto. E o Espírito Santo, então, permanece nosso Consolador, que exorta a gente sobre o que devemos fazer, que intercede para nós com o Pai, que revela para nós a verdade, que guia nós e é o ponto de contato que sempre nós temos entre nós e Jesus. Há uma falta neste mundo de verdade e de amor. Olhando as pessoas perdidas em várias religiões, procurando uma experiência transcendente, porque este mundo não é suficiente para satisfazer o coração humano, e todos os dias estamos, como cristãos, andando no meio de pessoas perdidas assim. Como o Espírito Santo é nosso Consolador, nós somos por dentro das pessoas do mundo também. As pessoas que devem orar, interceder por elas, as pessoas que têm a verdade para compartilhar com elas, as pessoas que devem ajudar através de nosso amor, se tiver uma necessidade física, uma necessidade emocional,
O amor é aquilo que leva, né, que traga as pessoas a Jesus. E o Espírito Santo que nos deu esse amor, não para que a gente fique com tudo isso para nós, mas para compartilhar com o povo morrendo, sofrendo, afastados de Deus e procurando alguma coisa para conseguir esta união que Jesus, que o Pai oferece de graça. E que nós sejamos as pessoas que abrem para essas pessoas do mundo a luz, mostrando o amor de Deus em tudo. Pai, obrigado por esse dia, pelas verdades que Tu tens nos ensinado através do Espírito Santo. Agradecemos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo lembrou dos discípulos do ensino de Jesus, de modo que eles escrevessem nas Escrituras, para que a gente hoje tenha acesso a tudo que nós precisamos para conhecer ao Senhor, o Espírito Santo, Jesus. Pedimos Tua misericórdia neste mundo, onde tem tanto pecado, pessoas sofrendo, perdidas, e que nós sejamos os instrumentos do Teu amor para mostrar a luz e que as pessoas sejam salvas e que Teu reino seja realizado dentro de nós. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém.